O tempo está em festa, a capital do basquete em estado de graça. O SESI Franca Basquete é bicampeão do NBB! Mais um semanário chegando aqui para falar de um momento especial, né? Franca, bicampeão do NBB, conquistando assim seu 13º título nacional. Meu nome é Rodolfo César Pino, sou um dos administradores da página Basquete Francano no Instagram, e ao meu lado, como sempre, meu colega, meu amigo, Dileto Bittencourt Júnior, administrador e proprietário da página Franca BC History, do Instagram e Facebook. E aí, Dileto, já ficou mais aliviado por esse título? Boa noite, Rodolfo. É champion, como diria o DJ, né? Essa palavra ele odeia, mas a gente tem que falar. É champion, bichampion, né? Não, vai ser difícil, tá? Foi emocionante, né? Apesar do jogo final massacrante, no final do jogo, né? A emoção foi muito grande nos dois jogos, né? Tanto na derrota, na descarga ali, na tristeza, né? Que todo mundo pensava que ia ser fechado ali. O time se recuperando, assim, de uma maneira muito positiva para o quinto jogo, se fechando e ganhando esse bicampeonato. Exato. E antes da gente começar a fazer as nossas análises do jogo 4 e jogo 5, nada melhor do que a gente ouvir a voz do campeão, né? Do grande comandante francano, Elinho Garcia. Ele se dispôs a fazer um pequeno depoimento, fazendo uma pequena análise aí da conquista, e a gente fica lisonjeado por essa participação, e a gente gostaria agora de compartilhar com todos as palavras do nosso técnico campeão, bicampeão do NBB. Vamos lá. Boa noite, amigos do Semanário do Basquete Francano, prazer estar falando com vocês. Fico muito feliz, né, que a gente esteja vivendo um momento tão especial. Com certeza esse título do bicampeonato do NBB foi um título muito especial, está sendo muito comemorado, até pela temporada, né, inédita até então, ganhando todos os campeonatos. Claro que sempre muito difícil, mas ter ganho, né, o Paulista, a Super 8, a Champions e o NBB, com certeza é um feito inédito, nos orgulha, nos honra, nos deixa muito feliz, e claro que a gente possa seguir trabalhando cada vez mais em busca de outros objetivos que vão surgindo. Esse NBB foi um dos mais difíceis, 3 playoffs de 5 jogos. O último playoff nós perdemos o primeiro jogo em casa e posteriormente o Lucas Dias, né, teve que fazer uma cirurgia de emergência, mas graças a Deus nós conseguimos recuperar, inclusive com a força total do Lucas Dias em todos os momentos, e vencer a forte equipe de São Paulo, levantando o bicampeonato do NBB. Foi um prazer, um grande abraço, sucesso sempre para vocês. Muito bem, tá aí a palavra de Elinho, 48 anos, né? 10º título da carreira. Se a gente considerar que Hélio Rubens a gente usa muito de espelho, né, por ele ser pai do Elinho, Hélio Rubens com 48 anos ele tinha apenas um título, né? Ele só tinha o título de campeão paulista em 88. Se a gente considerar que com essa idade a gente pode considerar que é uma idade jovem para treinador, o quão longe será que Elinho Garcia vai chegar, né? Já são 10 títulos na carreira, desses 10, 2 brasileiros, uma Champions América, uma Liga Sul-Americana, 2 Super 8, quer dizer, títulos graúdos, e tudo indica que, se continuar assim, esses títulos vão duplicar, triplicar, quadriplicar, né? Olha, eu estava pensando nisso hoje. O Elinho, ele tem um título que o pai dele não tem, né? Que é a Liga Sul-Americana, por exemplo. O pai dele não conseguiu, né? Não tem por Franca, né? Porque, se eu não me engano, ele conquistou com o Vasco da Gama. Verdade. E por Uberlândia também. Sim, exato. Mas por Franca, não. E vou além. Se o Elinho for campeão mundial, ele vai ser o maior treinador da história de Franca, porque foi o único que conquistou todos os títulos que Franca, né, conquistou, né? Porque o Pedroca foi vice-campeão 2 vezes, o Hélio não chegou a treinar, né, na William Jones,
E teve o hiato, né, do Pedroca para o Hélio até 88 para conquistar o primeiro título. O Elinho logo de cara, assim, em poucos anos já estava conquistando o título. Então, assim, ele tem tudo para não só fazer o que você falou, mas quebrar logo de cara já. Esse ano mesmo, em termos de currículo, sendo o maior treinador da história de Franca. E se a gente considerar ainda o fato de ele ter 48 anos, ele tem pelo menos aí em alto nível, no mínimo mais uns 22 anos de carreira como técnico, né? 10 títulos com 48 anos, o que ele vai ter quando tiver 70, né? Então tem muita estrada pela frente e a gente espera que essa estrada seja percorrendo como comandante do SESI Franca Basquete. Uma vez que de contestado lá atrás, eu acho que já ficou tudo encerrado, não existe mais contestação, o trabalho ele se mostrou muito prolífero e acertada a permanência dele naqueles momentos que todo mundo quase estava pedindo a cabeça dele. Basquete, eu sempre falo isso, basquete não é futebol, a gente não pode ficar trocando de treinador, né? A gente tem que confiar no projeto, no trabalho. O Elinho veio, a gente já cansou de falar disso, ele não foi treinador de base, ele veio direto de diretor para treinador. Então, assim, é uma outra característica. Então, assim, ele teve que aprender dentro da profissão, né? Durante o comando. Então, assim, eu acredito que não teria motivo nenhum para mudar. As críticas, assim, eram críticas, assim, um pouco invasivas, eu acho. Pelo menos na minha opinião, entendeu? Eu acho que ele tinha que ser mantido. O primeiro ano dele foi muito bom, o segundo teve um dos melhores times da história, a gente não deu liga e depois foi pegando o ritmo até chegar onde chegou e conquistando esse tanto de título aí que você citou. Sim. Antes da gente entrar nas análises do jogo 4 e 5 e ouvir mais um convidado especial, eu vou colocar aqui na tela só o balanço, né? Eu, como gosto muito de estatística, eu sei que estatística não entra em quadra, eu sei que o que vale é o que acontece em quadra e o troféu ganho, mas esses números aí, eles são muito interessantes, né? Considerando na história do NBB. A gente teve a melhor primeira fase da história do NBB, como invicto, né? 100% de aproveitamento. Fomos a equipe campeã com mais jogos realizados, 47 jogos, a gente já vinha falando que essa era uma temporada grande, 82 jogos, de NBB foram 47, ninguém fez mais jogos que nós para ser campeão. Curiosamente, a gente teve um contraste, enquanto a gente teve a melhor campanha da história na primeira fase, a gente foi o campeão com o pior aproveitamento nos playoffs, 60% de aproveitamento apenas. Olha para você ver como que um campeonato tem suas facetas, né? E na história de todas as edições do NBB, o nosso ataque foi o terceiro melhor entre os campeões, com uma média de 90,8 pontos. Esse aproveitamento ele só perde para o Brasília e o Flamengo da edição 1 e 2 do NBB. E desde 2013, a gente não tinha um campeão com média de 90 pontos. Então, quer dizer, isso daí foi algo extremamente grande que o que eles fizeram. E aí os números dizem por si, né? Temporada longa, só que no final, tudo fazendo valer a pena. Até para Franca, essa média de pontuação alta é diferente, né? Porque Franca sempre foi ao contrário. Né? É um time que pontuava menos e defendia mais, né? Tinha uma média de pontos mais baixa de tomada, né? E esse ano foi bem diferente, só que no final, no jogo final, o que acabou acontecendo foi justamente o DNA francano, onde a gente defendeu, né? O Elinho até destaca em alguns momentos, em algumas entrevistas, que a defesa também começa pelo ataque, né? No combate, no ataque, para não deixar o contra-ataque, tirar o aproveitamento, né? Então, assim, a defesa ela tem várias vertentes. Então, assim, a modernidade acontece. Franca não pode defender igual defendia lá com o Pedroca e com o próprio Hélio. Então, o Elinho também foi modernizando, mas é interessante. Por números, igual você gosta de estatística, eu também gosto, por números, a gente acabou ganhando com o DNA francano, tomando muito pouco ponto, né?
Sim. Bom, antes então da gente entrar na análise do jogo 4, mais um convidado, Chuí, o grande cestinha da história do basquetebol francano, se dispôs aí a dar um tempinho para o semanário e gravar um depoimento. Vamos conferir. Olá, amigos do Seminário do Basquete Francano, Odileto, Dr. Rodolfo, um grande abraço. Esse título do César Franca Basquete é um marco para a nossa história. Ficar no campeonato regular do Campeonato Brasileiro sem perder é uma coisa difícil de acontecer, e isso mostra a superação, o planejamento, a sinergia entre todos os envolvidos e a liderança do nosso coach Elinho. Foram fundamental para que todas as conquistas, Campeonato Paulista, Super 8, Copa das Américas, né? E finalizando com esse bi da Liga Nacional. Então eu fico contente por ter esse time imbatível dentro da quadra. E essa gestão diferenciada que o César Franca Basquete está tendo. Lançamento do seu livro, lançamento do canal César Franca, e tenho certeza que vem muita coisa pela frente. Um grande abraço a todos. Perfeito. Vamos lá então, Dileto. Grande Chuí, né? Não, agradecer tanto o Elinho, né, que se dispôs. Eu gostaria de agradecer, além do Elinho, a Ju, que ajudou bastante. Um abraço para ela. O Chuí, que sempre está disponível, né? Um cara sensacional. Então, assim, falou tudo, né? Ele acompanhou também o NBB praticamente inteiro, né? Viu todos os jogos de Franca, então ele fala com muito embasamento para basicamente corrobora com o que a gente fala aqui também, com os jogos que Franca veio fazendo, né? Principalmente nesses finais, que foi quando começou o nosso semanário, né? O nosso projeto. Então, eu acho que Franca fez um quarto jogo complicado, né? Não teve aproveitamento, o Jorginho não teve uma boa leitura, tentou fazer isso, mas a defesa do São Paulo, você até comentava, né, em off, uma defesa muito combativa, muito FIBA, muito bem exigente, e os nossos jogadores não conseguiram sair dessa armadilha que o São Paulo fez, né? E o aproveitamento ofensivo foi ruim. Acabou acontecendo a derrota ali por pouco ponto. A gente ainda teve a oportunidade de ganhar, né? Teve 2 momentos que o São Paulo abriu uma boa diferença e a gente ainda teve a determinação de buscar o jogo, mas não deu para o quarto jogo, foi para o quinto jogo. Eu até separei algumas coisas aqui que eu entendo que elas são importantes no jogo 4. E assim, primeiro ponto, quão importante foi aquela bola, né, do David Jackson no jogo 3. Se não fosse aquela bola no jogo 3, aquela vitória ela se mostrou imprescindível para tudo, porque o jogo 4 ele simplesmente foi uma gangorra, né? Ele saiu de uma situação meio que controlada para uma situação descontrolada, né? E aquela bola do DJ realmente ela foi o que mudou tudo, virou não só a série naquele momento, como também garantiu um jogo 5 que de fato aconteceu, né? A série para Franca já era uma vantagem muito grande para a gente, né? Sim. Bom, o jogo 4, o que eu percebi, né? Essa é uma leitura minha, tá? Dos eventos. A defesa do São Paulo ela veio muito forte para o jogo 4. Ela apostou num jogo físico, né? Se a gente percebeu, o São Paulo ele não estava permitindo que Franca invadisse o garrafão, né? Eles estavam tentando empurrar a Franca para o perímetro e tentar verificar se Franca pressionada ali ia ter aproveitamento ou não na bola de 3, coisa que realmente Franca não teve aproveitamento. E isso eu percebo que foi uma tática deles, porque o Elinho, que é armador e ele geralmente marca, né, a cabeça do garrafão, ele não entra para dentro do garrafão, né, obviamente por causa da posição que ele faz, ele saiu com 9 rebotes defensivos, né? E um armador baixo, né? O Elinho não é um armador alto, sair com 9 rebotes significa o quê? Que o São Paulo estava tentando obstruir ali o garrafão, dificultar o jogo do Franca debaixo da cesta. E eu acho que isso foi fundamental na construção, né, do jogo do São Paulo.
E outro ponto que eu acho também muito importante. Franca, até o final do terceiro quarto, embora tivesse ido para cima e para baixo no marcador, ele estava controlando o marcador no final do terceiro quarto, né? Só que aí a gente tomou uma cesta do Coelho no estouro do terceiro quarto, que na minha opinião foi uma falha gigantesca do nosso garrafão, permitir que ele pegasse esse rebote. E depois a gente tomou uma corrida de 11 pontos no quarto período. A gente tomou simplesmente 13-0 sem dar nenhum tipo de resposta. 13-0 é 15% dos pontos do São Paulo no jogo. Foram 15% dos pontos do São Paulo feitos sem Franca dar nenhuma resposta. E o pior de tudo, no quarto período, Franca fez apenas 2 cestas de quadra. E essas 2 cestas de quadra saiu quando o Franca já estava com a situação completamente complicada no jogo. A primeira cesta de quadro foi feita com menos de 3 minutos para terminar o quarto. E isso daí se provou muito, muito importante. Principalmente porque Franca cometeu ao todo no jogo 10 erros. Não foi uma partida que Franca cometeu muitos erros. Pelo contrário, foi 10 erros. Eu não acho nem que, embora seja um número de 2 dígitos, não é tão grande. No quinto jogo a gente cometeu mais erros. Só que desses 10 erros, 5 foram no quarto período. Então, quer dizer, Franca errou muito, Franca não conseguiu pontuar em arremesso de quadro, São Paulo fez defesa, aí desbanjou de fazer falta, e aí Elinho, Ansalone e Miller, pelo lado do São Paulo, simplesmente carregaram a pontuação do time, e eu acho que isso daí ajudou muito o desfecho do jogo 4 ser favorável ao São Paulo. Essa é a minha visão. Não, mas é bem por aí. A questão física que você tocou foi a principal. Ela tirou Franca do seu ponto de conforto. O Jorginho tentava entrar no meio de 2 caras, por exemplo, como a gente fala, na lei da física é impossível, não tem como. Então ele não conseguiu ter leitura de jogo naquele momento, mau aproveitamento. Muito, muito mal a questão do bloqueio de rebote, né? A gente perdeu muito rebote. E como você citou, o último quarto, principalmente, a chance que Franca teve de ganhar não foi explorada, que foi as faltas que tinham que ter sido feitas no DJ, ou seja, explorar o DJ para receber as faltas, para tentar encostar no marcador e parar o tempo, né? Porque o DJ fez ali, sofreu 3 faltas seguidas e foi para o lance livre, foi onde a gente foi encostando. Não. Inclusive, num contra-ataque, ele veio sozinho. E ele, confiante, mete a bola. Por mais que o Scala estava livre. Realmente, o Scala estava livre. Aí ele passou a bola. O Scala, ao invés de chutar, preferiu tentar cavar uma falta com chute, que daria um lance de 3 ou de 2 com bonificação. Né? Então, assim, teve umas leituras erradas por parte de Franca. Na defesa, o Elinho, é aquilo que a gente falou desde o primeiro jogo. O cara tá quente, encosta no cara. E aí eu vou falar, a gente vai falar do quinto jogo. Você falou do jogo lá em São Paulo. O Elinho, o treinador, ele ganhou o jogo em São Paulo e ganhou o quinto jogo. A gente vai falar por quê. Esse jogo, a má leitura do time dentro da quadra, ela foi primordial para o time não ter conseguido ganhar o jogo, né? Inclusive, vários jogadores de São Paulo com muitas faltas, que a gente não conseguiu bater para dentro, explorar para eliminar. Sim, e inclusive essa questão dos lances livres, a gente foi 25 de 31, a gente perdeu 6 lances livres. Se na partida 3 a gente foi perfeito, nessa a gente ficou devendo bastante nesse quesito. O São Paulo desperdiçou apenas 2 lances livres na partida aqui em Franca, no jogo 4, e nós perdemos 6 lances livres. Eu acho que, considerando que foi um jogo que demandava uma atenção, um foco, não pode perder tanto lance livre. E o Smith também, ele estava muito bem, ele estava com 100% nas bolas de 3, mas infelizmente não jogou muito, né? Infelizmente, assim, houve alguns erros ali de Franca que também facilitou, porque o jogo, até o final do terceiro quarto, estava equilibrado, era um jogo de final mesmo, era de se esperar. O que desandou mesmo foi esse último quarto, que nada deu certo, e aí algumas coisas cobram um preço, né? E infelizmente o preço cobrado foi a derrota no jogo 4. A corrida que você citou do São Paulo, né? Principalmente uma Franca. Né?
Aí É 13-0, é muito ponto para você permitir sem reação. Isso aí me lembrou muito a final do Super 8 de 2018, que Franca, no segundo quarto, ele terminou o quarto, se eu não me engano, com 5 pontos feitos. Quer dizer, jogo muito parelho, você não pode permitir corridas longas do adversário, porque cada ponto importa. E jogo de basquete é um jogo eminentemente de ataque. Quando você vai para... o normal de ir pro ataque é você converter a cesta. É muito mais fácil você converter cesta. Tanto é que a gente joga para quase 200 pontos. Quer dizer, é um jogo que está sempre tentando pontuar. Então você não pode ficar grandes períodos sem pontuar. Essa é a grande questão. Tipo, o jogo de Euroliga, por exemplo, às vezes fica 7-7 num quarto, mas aí tá normal. Por quê? Porque para a NBA, para a Euroliga é normal, né? tá equilibrado. Agora, você tomar 13 e fazer nada, aí é outra coisa. Então, Exatamente. se fosse 6-6, 10-7, 10-5, aí beleza. Mas 13-0, realmente, ainda no quarto, fica muito difícil. O psicológico vai lá embaixo. Aí você tem que recuperar de outro jeito. Exatamente. Bom, eu acho que de jogo 4 tá bom, né? A gente não vamos falar de derrota, né? A gente tem que falar de coisa boa. Tá bom, até porque foi derrota, né? Até porque... Exatamente. Isso aí é só algumas constatações. A gente é engenheiro de obra pronta, tá, gente? A gente gosta de falar de coisa que já aconteceu. Mas é que eu acho importante a gente destrinchar esse jogo 4, porque teve muita coisa que aconteceu no jogo 5. O jogo 4, ele serviu para a Franca ganhar o jogo 5. Exatamente. E antes da gente entrar no jogo 5, a gente gostaria de trazer mais 2 participações especiais. No caso, agora a gente vai ouvir a opinião de Josuel. Para quem não conhece o Josuel, ex-pivô aqui de Franca. Ele jogou naquele time estrelado do All-Star, junto com Dexter Chawes, Chuí, aquele time que ficou também com uma sequência invicta gigantesca. Para mim é 43 jogos, porque eu considero também amistosos, tá? E foi campeão também de tudo, praticamente, só não ganhou o Sul-Americano. E também a gente vai ouvir Carlão Rodrigues, ex-assistente técnico de Hélio Rubens, ex-atleta de Franca entre a década de 70 e 80, e também técnico do Darmiara, projeto paralelo aqui na cidade de Franca, que levou até o time iarense ao vice-campeonato brasileiro em 95. E depois teve uma carreira também de longa duração, inclusive treinando Minas Tênis Clube, enfim. Pessoas que têm conhecimento de causa, né, Adilito? Grande educador, e o Josuel tem umas histórias que a gente vai tentar uma entrevista com ele. O Tim Duncan deve ter pesadelo com ele até hoje. Depois a gente... Vamos lá, então. Vamos escutar a palavrinha deles. Confiram. Olá, boa noite aos amigos do Semanário do Basquete Francano, ao amigo Dileto, ao Rodolfo, um abraço. E queria fazer um comentário dessa final fabulosa de Franca, desse campeonato incrível que Franca fez. Dar os parabéns pelo título. É um título do estilo francano, né? Vencendo, superando dificuldades, desafios. Foi uma final muito disputada, muito difícil. E Franca mostrou o que é Franca, né? Como sempre foi. Parabéns ao time de Franca. Um campeonato incrível. Lembrou a época de 1992, a época do All-Star Franca, quando eu tive o privilégio de jogar em Franca, junto com o Dexter Chawes, aquele timaço, Chuí, galera toda incrível. E lembrou, passamos muito tempo invictos também, né, e conquistamos o título no final daquele campeonato brasileiro. Parabéns, né, uma superação, time jogando muito coeso, completo, um dependendo do outro, um confiando no outro, a garotada jovem entrando e rendendo, mostrando serviço ali. Isso foi muito top. Parabéns a Franca, parabéns aí Dileto e Rodolfo aí pelo programa de vocês, que seja cada dia melhor. Um abração do amigo Josuel. Olá, amigos do Semanário do Basquete, os meus colegas Dileto e Rodolfo. Parabenizar vocês pelo programa e também aproveitar essa oportunidade para parabenizar a equipe francana, que fez um campeonato brilhante, teve uma temporada brilhante, conquistando todos os títulos, merecidamente.
E Franca, eu acredito que Franca mereceu esse título, um título muito importante, bicampeonato. Franca teve um padrão ofensivo muito bem definido, com muita qualidade, com muita eficiência no ataque. E é lógico que durante a temporada os altos e baixos acontecem, e aconteceu na defesa quando as derrotas vieram. Mas Franca está de parabéns, foi um título merecido, uma equipe que mostrou qualidade, com muita competência, parabéns à comissão técnica, foi brilhante a temporada francana e agora é aguardar para que a próxima temporada seja da mesma forma, né? Os jogadores merecem um descanso, são vários campeonatos que vão disputar durante a temporada e isso aí vai precisar de um grande planejamento. Aliás, planejamento muito bem estruturado pelo SESI Franca Basquete, pelo Lula e pela comissão técnica. Um abraço a todos. É isso aí, opiniões qualificadas aqui no Semanário do Basquete Francano, opiniões de pessoas que entendem, que já viveram lá dentro de quadra, momentos de glória e também de derrotas, então sabem muito bem do que tudo que aconteceu nesse jogo de sábado. Jogo 5, Dileto, vamos lá então? Vamos. Bom, eu confesso que o jogo 5, eu assisti em loco, você também, né, Dileto? A gente não tem uma visão muito ampla quando é na TV, porque parece que na TV para analisar é melhor, mas a primeira sensação que eu tive no jogo 5 a defesa tá fraca, porque os primeiros pontos do São Paulo foram com uma facilidade extremamente, vamos dizer assim, angustiante, né? Porque a gente esperava que o Franca ia estar mordendo, e no fim das contas, as primeiras cestas do São Paulo parecia que a equipe não estava com uma defesa bem firme ali. Porém, a gente tem um fator ali, que é o Smith, que veio como titular novamente. Foi um leão na defesa, a defesa de Franca foi se encaixando, os espaços que eles encontraram inicialmente não estavam mais aparecendo para o São Paulo, e Franca começou a fazer, né, o que se espera, né? Atacar, pontuar e forçar o São Paulo no erro, né? Olha, a gente estava falando no começo do programa sobre o Elinho, talvez até o maior treinador de Franca, e ele vai se mostrando isso também, já taticamente. Você vê, no jogo do DJ, na armação da jogada para ele fazer a cesta, foi ele que armou, né? Ele deu 3 opções e a opção melhor foi aquela e deu certo. O jogo 4 deu tudo errado, né? Aqui, inclusive a questão do Smith. O jogo 5 que ele fez, ele joga o Smith no Elinho, que foi o melhor jogador da outra partida. Mordeu o Elinho o jogo inteiro, ou seja, matou a cobra no início, ou seja, a armação. O São Paulo não teve armação no jogo 5. Sem armação, você não ganha jogo. Entendeu? Então, ele foi muito perspicaz, porque o Smith é um jogador leve, rápido, jogou mais tempo, se motivou para a final, porque jogador americano sabe, todo jogador americano gosta de final. Todo jogador americano joga final é para americano, né? E ele foi e mordeu o Elinho. O Elinho, você deve ter os números, mas na minha cabeça ali em loco, ele chutou uma bola livre para meter e ele meteu a bola livre que ele chutou, e depois ele chutou outra que ele errou. Mas enquanto o Smith esteve com ele não teve chance de chutar. Ele não chutou e nem passou a bola, praticamente. Então, assim, foi uma defesa inteligente que começou, né, numa questão tática do Elinho. Eu até falava sobre a questão do Coelho e do Elinho, quem podia marcar. Por exemplo, o Scala com o Coelho já não estava dando certo, porque a estratégia que o Scala tinha que fazer com o Coelho estava fazendo com o Scala. Estava o contrário. Né, que é aquela coisa argentina de ser, né, ser mais parrudo, jogar o jogador para a quadra, tentar tirar a mente do jogador. E o Coelho é esse tipo de jogador, né? Então, assim, o Smith, por exemplo, podia ter marcado o Coelho e o Scala o Elinho, mas eu acredito que o Elinho ele foi muito acertado. Essa para mim, na minha visão, ó, claro, o MVP foi o Jorginho. Teve outra visão de jogo, a leitura dele foi muito melhor, o aproveitamento muito melhor. Olha para você ver, do Big Three, né, que a gente chama, o Lucão mal,
foi melhorar só no final do jogo, né? Lucas Dias fora e o Jorginho bem, ou seja, do Big Three ganhamos com um jogador, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Você vê o tanto que o time de Franca é muito forte. O Jorginho jogou muito bem, fez uma leitura muito boa. A marcação no Malcolm Miller foi muito boa mesmo. Gostei muito. Embaixo ainda sofrendo alguns problemas. O Lucão realmente não estava num bom dia. Depois ele melhorou bastante, fez até uns passes via Iotique ali de costa e tal, pro DJ, foi muito bem. A cravada deu um gás bom para ele. E o Márcio muito bem, né? O Márcio, melhor partido dele aí, né? Eu acho que se for para fazer highlight para NBA, é esse jogo aí, né? Tem que ser esse jogo aí para ele, porque ele foi muito bem. E, no geral, foi tudo. O DJ, achei o DJ cansado, deu para ver que ele estava cansado. Inclusive, deu um airball, que é coisa muito rara para ele, né, de 3 pontos. Mas, mesmo assim, ele pontuou. Então, assim, deu tudo certo para a Franca. A Franca defendeu muito. Eu acho que é aquele detalhe que a gente falou. O campeonato inteiro ganhamos no ataque e ganhamos o campeonato inteiro ganhando os jogos no ataque e ganhamos o campeonato na defesa. Eu já vou até aqui colocar os números, né, dos destaques da partida, porque eu gostaria de comentar algo nesse sentido, por causa que houve várias... Isso, né? É o próprio Hélio Rubens, né? O Helião. Ataque ganha jogo, defesa... Não só o Helião, né? Eu acho que o Phil Jackson, não sei, o treinador americano agora não vem à memória. Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Sim. Bom, eu estou colocando aí os números porque eu queria até discutir eles um pouco, né? O Smith, por exemplo, a gente falando, ele teve um papel fundamental ali para minar a armação do São Paulo. Ele jogou por 30 minutos, contribuiu com 12 pontos e a principal façanha dele nem foi essa, foi sim matar o Elinho, né? O Elinho não foi o armador que ele foi no jogo 4. Olha, para vocês terem uma ideia. No jogo 4, Elinho, Ansalone e Miller, combinados, fizeram 56 pontos. No jogo 5, os 3 combinados, eles não fizeram nem metade. Eles fizeram 16 pontos combinados. Então... Foi cestinha, né? Pois é. Então, assim, ali é o grande ponto que o que a gente falhou no jogo 4 foi ajustado para o jogo 5, porque você pega e elimina o volume de jogo das 3 principais peças do São Paulo no jogo 4, fica bem claro, né? O jogo 5, ele foi um jogo muito mais nervoso que o jogo 4, por questões óbvias, né? Obviamente, ele seria mais nervoso. Para vocês terem uma ideia, se Franca no jogo 4 teve 10 erros, no jogo 5, Franca teve... só o Lucas Mariano, na verdade, teve 5 erros. Franca teve 16 erros. E o São Paulo teve 17 erros. E ali a gente se equiparou bastante. Aí mostra que o jogo foi muito nervoso. Nos lances livres, a gente reclamando lá do aproveitamento no jogo 4. 25 de 31. Pois no jogo 5, Franca fez 74% dos lances livres. E o São Paulo, 54%. Quer dizer, foi um jogo muito nervoso, foi um jogo que estava, vamos dizer assim, com uma... tecnicamente abaixo do nível que essas duas equipes podiam oferecer. Bola de 3, 25% para ambos. Quer dizer, não foi um jogo vistoso no ponto de vista técnico. Ele foi um jogo físico, ele foi um jogo pegado e que a gente conseguiu estabelecer uma ideia de jogo que eliminou os focos do São Paulo. A gente teve 6 atletas com duplo dígito em pontuação. Jorginho, Smith, Márcio, Lucas Mariano, mesmo mal, também chegou a isso, Scala e Jonathan. E o David Jackson não fez duplo dígito em pontuação, mas contribuiu com 10 assistências. Quer dizer... A gente teve um conjunto melhor, a gente teve 7 jogadores ali fazendo um trabalho excepcional dentro de quadra, enquanto que o São Paulo
encontrava muitos problemas nessa questão de aproveitamento, né? Você me lembrou aqui uma coisa que eu sempre falei aqui no programa, né? O Scala. A válvula de escape de Franca sempre foi, né? De novo, quando ele está bem, Franca consegue abrir a diferença e aí ninguém pega, né? Ele meteu 3 bolas praticamente seguidas de 3 ali, né? E quando o Scala está bem, é muito difícil ganhar de Franca, porque ele é um jogador, não é só 3 pontos, ele é um jogador muito perspicaz, ele sabe passar a bola, ele sempre tenta acalmar o jogo, buscar o jogador se posicionar melhor, que é uma diferença de característica do Jorginho, né? O Jorginho, ele sempre foi mais 2 do que 1, né? Então, assim, o Jorginho, digamos que ele é um levador de bola, mas que vem aprendendo cada dia mais a ser armador, né? A ter a leitura do jogo, né? E o Scala, ele vem para dar essa contrapartida para a Franca. E um outro jogador que eu também tenho que destacar, que foi muito bem, né? Não pode ser esquecido, o Renan, que estava totalmente sem confiança no 4º jogo, e nesse 5º jogo ele entrou moendo. Não pontuou tanto, mas na marcação, nas dobras, ele foi muito bem. Ele veio para o jogo, veio motivado, principalmente com personalidade, né? Não sentiu o 5º jogo, né? No 4º jogo eu já achei que ele sentiu, né? E nesse 5º jogo ele não sentiu nada, né? Ele foi para o jogo, fez as marcações, o Elinho fez uma rotação muito boa, o Lucão não começou bem, tanto é que eu acho que ele não fez nenhuma bola de 3, né, Rodolfo? Eu nem sei se você tem esse número aí, mas ele ainda conseguiu passar dos 2 dígitos, mas mais no jogo embaixo, né? E ele fez umas boas assistências no final. Então, assim, o Lucão, ele é um jogador que ele não estava no jogo, mas foi uma outra bolinha, ele já começou a entrar e ajudou bastante o Franca. E quando o Franca abriu, acabou, né? Ali já não tinha jeito mais. O Lucão realmente não fez bolas de 3, foi 0 de 3. E só uma correção, eu falei que o David Jackson fez 10 assistências, não, foram 10 rebotes, tá? Foram 10 rebotes. E o Jorginho foi líder da cestinha da partida, com 23 pontos, e líder em assistência do jogo, com 8 assistências, né? Mas nada mais do que justo receber o prêmio de MVP. Você falou, foi só você que falou, eu esqueci de falar do Jonathan. Pô, o Jonathan é um jogador de segurança de Franca, né? É o cara que a gente às vezes não fala, mas é o principal, né? É o cara que reúne o grupo, fala, vamos vencer, vamos acabar com esse time. E ele ajuda muito na pontuação, rebote. Ele trombava com o Marquinhos ali toda hora, os caras tentando tirar ele do jogo, ele não tá nem aí porque ele é experiente, ele tem personalidade. Então, assim, o Jonathan é um jogador que fez Franca dar um upgrade para ganhar esses campeonatos tudo. Todos esses campeonatos aí, a Champions, NBB, o Jonathan é fator primordial dentro da quadra, do staff fora da quadra, do Elinho. Gostaria de destacar o trabalho do Douglas Nazar. A gente fala que o time está cansado. Muita gente confunde uma coisa com a outra. Uma coisa, gente, o time está cansado pelo número de jogos, não que ele esteja mal preparado fisicamente. Pelo contrário, tanto é que o 5º jogo a gente sobrou fisicamente com relação ao São Paulo. Por quê? Porque ele está bem preparado fisicamente. O Douglas faz um grande trabalho. E outra, grande motivador também. Ele faz um trabalho psicológico também com os meninos muito bom. Ele sabe motivar os jogadores. Então, assim, Franca tem muitos detalhes. O Elinho, com a sua parte, foi muito bem. Esse ano o Elinho, eu acho, vai sair as premiações ainda, né? Mas ele tem que ser eleito o melhor treinador, nem pelo time. Ele foi o melhor treinador disparado. E tem muitos detalhes. O Douglas Nazar, os meninos do banco veio em vários jogos muito bem. O Jonathan, líder dentro da quadra. O Lucas Dias, chamando sempre o jogo para ele nos momentos difíceis em vários jogos. O time se fechando nas finais sem ele, né? Mesmo o Lucão estando mal, o time conseguiu jogar basquete, porque você vê o seu principal jogador jogando mal, conseguir jogar um bom basquete,
né? Então, isso é muito psicológico. Então, o time estava muito bem preparado psicologicamente também, né? Então, assim, acho que todo mundo tem sua parcela de contribuição positiva para o bicampeonato de Franca. Com certeza, isso é uma vitória do grupo, né? Não foi uma vitória individual. E isso daí eu acho que engrandece ainda mais, né, o trabalho feito de gerenciar tudo isso pelo técnico Elinho, por toda a sua comissão técnica. E aí a gente percebe, né? Teve jogadores um pouco mais abaixo do que costuma render, porém teve outros que preencheram esse vazio e contribuíram muito mais. Caso, por exemplo, do Smith, que foi super bem, teve bastante tempo de quadro. O Scala, 3 de 3 nas bolas de 3, acertando as bolas no momento que precisava abrir, né, e criar aquela gordura e tranquilidade. Ele estava lá acertando essas bolas. E no final, né, a gente teve um último período super tranquilo. A gente chegou a abrir praticamente 30 pontos. Então, se a gente considerar que 10 minutos para correr 30 pontos é praticamente impossível, parabéns, Frank. Vocês fizeram o título se tornar praticamente impossível ser perdido no começo do quarto período, né? Então, foi algo sensacional, muito valioso. O São Paulo praticamente se rendeu ali até nos cumprimentos, reconhecimento total para a vitória de Franca, porque foi incontestável, né? Totalmente. Olha, vamos encaminhar para o fim, mas antes, né, vamos escutar mais 2 convidados especiais. Agora é a vez de a gente ouvir Daniel Watf. Para quem não conhece Daniel Watf, ele é o técnico que conquistou o Campeonato Paulista de 2000 por Franca, num período que estava muito complicado aqui já se desenhando, né, com falta de verba, a gente sendo rapelado pelo Vasco da Gama, levando todo mundo. E Daniel Watf, tirando o Hélio Rubens, Elinho e o grande Pedroca, é o único técnico que treinou o Franca e conquistou títulos fora esses 3, que foi esse Campeonato Paulista diante do Bauru. E também a gente vai escutar aqui Gilson Trindade, para quem também não conhece, seleção brasileira na década de 70, jogou aqui na década de 70 e 80, fez parte de um dos maiores times de Franca, que foi o Amazonas Franca, em meados dos anos 70. Então, mais 2 opiniões qualificadas aqui para o Semanário Basquete Francano, especial do título brasileiro. Olá, amigos do Semanário do Basquetebol Francano, em especial os companheiros Dileto e Rodolfo. Bom, fechamos mais uma temporada do basquete nacional, Franca coroando aí com o bicampeonato do NBB, seu 13º título a nível nacional, né? Fico muito feliz pela cidade, pela torcida, por toda essa dedicação que todos têm com o basquetebol. E gostaria de parabenizar aí toda a gestão do SESI Franca Basquete, a comissão técnica. E eu acho que foi uma temporada brilhante, né? Coroou com todos os títulos que disputou, com uma grande percentual de vitórias. Na minha opinião, todo esse planejamento, né, a sequência de trabalho, uma comissão técnica que já vem trabalhando esse grupo com maestria há mais de 2 temporadas, a qualidade individual de cada um dos nossos atletas. Então acho que tudo isso fez com que o Franca conseguisse uma temporada fantástica, né, com 4 títulos de grande importância e trouxe o torcedor para o seu lado. Isso é muito importante dentro do cenário, né? A cidade respira basquete mais uma vez. Então estou muito feliz, torci muito para que isso acontecesse. Gostaria de deixar um agradecimento aí a todos que colaboram, né, com o basquetebol de Franca. E falar um pouquinho do nosso coach, né, do nosso head coach, o Elinho. Elinho que eu vi nascer, né, já dentro das quadras. Tivemos a oportunidade de trabalhar várias vezes juntos, como atletas, como técnicos, como dirigentes. Só tenho que elogiá-lo. Ele é o grande maestro de toda essa engrenagem aí, né, toda essa orquestra. Eu acho que tem um futuro brilhante aí pela frente. Já está tendo, na verdade, né? Então só tenho que parabenizá-lo, dar um grande abraço a essa figura fantástica que hoje
felizmente está do nosso lado aí no Franca Basquete. Então, mais uma vez, parabéns e que possamos ter na próxima temporada uma parecida ou até tão brilhante quanto essa. Grande abraço. Olá, amigos do Semanário do Basquete Francano. Um forte abraço, aqui com os colegas Dileto Júnior e Rodolfo. Falar desse grande momento do basquetebol brasileiro, na grande conquista da nossa equipe francana. O basquetebol realmente toma e tem a casa ali naquela cidade onde nós sabemos que respiramos 24 horas, se não 25 horas por dia, a prática e pensamento no jogo de basquetebol. Mostrou-se também a cultura evidenciada na forma de jogar da equipe francana, que é imbatível. Alguns momentos você percebe o valor da equipe adversária, nesse caso a equipe do São Paulo, uma equipe bem treinada, inclusive com a filosofia do jogo do nosso querido Cláudio Mortari, e hoje o seu filho, o Mortari Júnior, está à frente, fazendo também um trabalho excelente. Foram jogos duríssimos, jogos difíceis, jogos em que foram necessários também muita concentração, muito foco, um trabalho que só é possível com a estrutura técnica, a estrutura organizacional do basquetebol francano de hoje. Diga-se de passagem, eu tive uma grande experiência quando essa estrutura estava sendo formada em 1973. E recordando essa época, entendo que hoje o basquetebol francano está muito mais amadurecido no sentido de conquistas. Então, uma equipe preparada, uma equipe forte, uma equipe que sabe o que quer fazer, sabe e respeita também a condição dos seus adversários, não dando nenhuma chance para eles quando a coisa realmente acontece. Mas o grande fator que eu acho que leva a grande diferença nessas finais foi justamente a torcida. Apesar de que um jogo foi perdido em Franca, foi permitido pela estrutura dessa cultura do basquetebol francano a presença da torcida, que impulsionou, entusiasmou os seus jogadores e que fez com que tivesse nesse último jogo um placar elástico. Acredito que então aí nós tivemos o renascimento, diria, do amor do basquetebol francano. Eu diria esse renascimento necessário porque a conquista foi brilhante. Nós estamos de parabéns à equipe toda, inclusive o seu técnico, o Elinho. É isso aí. Duas pessoas muito importantes para a construção dessa história do basquetebol de Franca, duas opiniões valiosas, Dileto? Eu queria agradecer ao Daniel, uma pessoa muito gentil. Ele, inclusive, esse título que ele ganhou, muita gente não dá valor nele. Ele teve um papel muito importante, porque a saída do Hélio é traumático. Você perde o seu treinador de quantos anos, Então, assim, ele o time estava montado, então ele praticamente pegou o time e ganhou o campeonato. Não é assim. Não é assim que funciona, Ele treinou muito bem, ganhou de Bauru por 3-0 lá em Bauru, ganhando 2 jogos lá com ponte aérea na cabeça, com não sei o quê, entendeu? Foi, então, com a bola do Chuí, que é famosíssima, que foi, praticamente essa do DJ aí, entendeu? No segundo jogo, ou seja, o Daniel é um treinador de base, foi assistente do Hélio muito tempo, é um cara trabalhador. A gente agradece ele pelo depoimento, está fazendo trabalho agora no Praia de Uberlândia, tentando reerguer o basquete de Uberlândia. E o Gilson, o que falar do Gilson? O Gilson, top 3, talvez, do basquetebol de Franca, ou top 5. É difícil, hein? Franca é difícil fazer top 3, top 5. Mas o Gilson é um jogador fantástico, foi um jogador, um brasileiro-americano, Um atleticismo. Essa é aquela palavra que eu queria achar aquele dia, Rodolfo, não achei. Atleticismo muito grande, entendeu? Ele era um cara fantástico, pulava, rebote, arremesso, entendeu? Por isso que chamou a atenção das universidades americanas, da Europa. Então, é um cara, e com QI, e principalmente um QI de basquete que poucos jogadores da época dele tiveram.
Sim. E para encerrar aqui, a gente já está na retinha final aí do nosso semanário, eu só queria destacar 2 pontos, né, dessa final que eu acho que foram emblemáticos para o basquetebol de Franca em si, né? A questão do Lucas Dias ter ficado com o grupo mesmo fora, ficou lá sentado junto com todo mundo no banco de reservas. Nos tempos técnicos, estava lá em pé, ouvindo as palavras do Elinho, dando motivação para os atletas, quer dizer, mesmo fora, agindo como capitão. E o segundo ponto o final do jogo terminou, já estava tudo ganho, né? Enfim, podia dar o luxo de colocar os reservas, mas Elinho levou a quadra, o quinteto que finalizou o jogo, totalmente formado pela base de Franca, por atletas formados em Franca. E esse eu acho que é o grande DNA do basquetebol de Franca. É aí que está a nossa escola. A gente é um celeiro de atletas, de novas gerações, de novos valores. E o time que terminou em quadra era exatamente formado por 5 atletas formados nas nossas categorias de base. Isso, para mim, é talvez a imagem mais emblemática da final, né? Terminar mostrando que Franca, hoje, é um grande time. No passado também era. E tudo tem para ficar no futuro ocupando a mesma posição. É tradicional isso, né? Franca sempre, quando vai ganhando os títulos, assim, no final vai entrando os meninos de talento, né? E todos que entraram ali, tem muitos ali que tem muita chance de virar grandes jogadores, hein? Muitos ali, a gente pode destacar o Zul Júnior, principalmente, jogador que já veio sendo utilizado nessa temporada, se contundiu, acredito que vai ganhar mais tempo na próxima. O irmão do Lucas Mariano, né? O Natan, jogador também. E assim, tem muitos. A gente cita aqui 2, mas tem os meninos da base de Franca, tem muitos jogadores ali que muito, né? Para quem acompanha a base sabe que tem boa movimentação de pernas, né? Que isso com o tempo vai melhorando. Isso é fundamental. Essa renovação sendo frequente vai fazendo com que você ficar cima, né? E a questão do Lucas Dias, eu queria destacar um negócio muito legal dele, cara. Ele veio para Franca porque ele gosta de Franca. É uma coisa interessante, porque Franca teve o hiato ruim, né? E ninguém queria jogar aqui, né? E Dias era quando ele estava lá no Pinheiros, ainda jovem. Ou seja, são caras que motivaram ele a jogar basquete e um dia querer jogar em Franca. Então, você vê, você tem um jogador da qualidade do Lucas Dias vir para Franca e vestir a camisa de Franca querendo jogar por Franca é diferente. E ele teve todos os méritos, honras, qualquer palavra lisonjeosa para ele seria pouco, porque eu admiro muito ele por isso, cara. Exato. Bom, basquetebol ficou agora encerrado, né? A temporada encerrada, só vai ser reiniciada no segundo semestre. Se tudo der certo com o time de Franca novamente disputando todos os títulos, como fez esse ano. E eu gostaria aqui de me despedir desse semanário. Na próxima semana a gente já vai começar com conteúdo histórico, tá, gente? A gente vai começar a ter pautas relacionadas a discussões com o grande objetivo que é as nossas páginas, que é a divulgação da história. Então, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa nossa cobertura nessa reta final de NBB, e eu fico por aqui me despedindo e entregando a palavra para o Dileto para a gente fazer esse encerramento. Rodolfo, muito bom o programa de hoje, né? Muitos convidados. Eu queria, mais uma vez, agradecer a Ju, pela intermediação com o Elinho, né? Porque o Elinho agora está numa fase de muito difícil falar com ele, a tietagem é muito grande, né? Agradecer o Elinho pela participação, para o nosso programa, porque não é fácil. O cara acabou de ganhar o campeonato, é muita gente falando, então é difícil. Agradecer o Carlão, uma pessoa muito gentil. Quero agradecer cada um, porque eles se disponibilizaram a palavra para a gente, isso é muito importante. O Carlão é uma pessoa muito fantástica, grande treinador de basquete,
Pouca gente sabe, pô, mas é um grande treinador de basquete. Foi assistente do Hélio da seleção já lá em 1990, né? Depois assistente do Ari Vidal na Olimpíada de Atlanta, treinou Dharma, treinou Minas, treinou Vasco, Barueri, onde tinha o Nenê na época. Muita gente fala que o Hélio Rubens revelou o Nenê. Foi. Ele e o Carlos Duro, mas o Carlão já estava trabalhando esse menino também, né? O Daniel Watson, mesma coisa, revelou muito menino, entendeu? Como assistente técnico do Hélio. Foi um grande treinador também nos momentos difíceis de Franca, onde a gente tinha pouca verba, ele conseguia fazer o time render contra grandes times, ganhamos de Flamengo no Poli, vários outros times aí, quando a gente tinha times assim, que a gente considerava de menor orçamento, né? E o Gilson e o Chuí, duas lendas do nosso basquetebol, né, que ilustra a nossa história, né? Que é isso? O Chuí, maior cestinha, uma pessoa fantástica, né? Um amigo que a gente tem. E o próprio Gilson também, outro amigo que a gente tem, pivôzaço, ala pivô fantástico, e que com certeza vão participar dessa nova etapa que você disse, né? Da parte histórica do basquetebol de Franca. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para todos. Assim a gente espera, então. A galera fica para a próxima, então. E abraço a todos. Até mais. Até mais.